Será que você está cometendo alguns desses 5 erros aí na tua ótica? Se sim, fica no vídeo e confere como resolver eles. Eu sou Zairão Cavalcante, trabalho mais de 10 anos no ramo de ótica, atualmente presto consultoria para outras óticas. Então, se você é dono de ótica, fica nesse vídeo que você vai ver se você está cometendo alguns desses 5 erros e como resolver cada um deles. E o primeiro erro que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: é o dono de ótica que não tem metas claras sobre o seu empreendimento. E o dono de ótica que ele não tem metas claras, provavelmente ele trabalhava numa ótica, não, eu quero montar meu próprio empreendimento, ou ele simplesmente caiu de paraquedas nesse ramo de ótica e disse, não, eu quero começar a ganhar dinheiro, ótica talvez seja um negócio que dá para ganhar uma grana, e simplesmente montou uma empresa e começou a trabalhar nisso ali. Mas ele não tem clareza de onde ele quer chegar com essa empresa. Eu faço uma analogia que é o seguinte: o dono de ótica, ele é a mesma coisa que ele compra um carro novo, tá ali, carrinho novo e tudo mais, mas está se programando com a família, com a esposa que quer fazer uma viagem, mas não sabe onde quer chegar nessa viagem, qual que vai ser o destino dessa viagem. E simplesmente pega a família, bota dentro do carro e sai sem destino, né? Então, a pessoa que tem uma empresa e não tem metas claras de onde ela quer chegar, ela vai ficar rodando e rodando e rodando, em qualquer lugar que ela chegar para ela vai estar bom. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é traçar uma meta SMART. O que é uma meta SMART? Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Eu já fiz um vídeo, aqui está no canal, falando um pouco como você definir essas metas SMART. Volta lá e depois você confere. O segundo erro que a maioria dos donos de óticas acabam cometendo também é não acompanhar os indicadores. E quando eu falo em não acompanhar os indicadores, existe dentro de uma empresa, existem vários indicadores que você consegue analisar se essa ótica está performando bem ou se ela está indo mal, ou se essa ótica está dando lucro, se está dando prejuízo, enfim. Então, se o dono de ótica, ele tem um sistema de gestão, ele tem os números da empresa dele, mas ele olha para aquele monte de número e não sabe o que fazer com isso ali, é a mesma coisa de, por exemplo, você vai dirigir, entra dentro do carro e, voltando para a analogia do carro, é a mesma coisa. Você está fazendo uma viagem, mais sua esposa, mais sua família, e com o painel do carro tampado. Você não sabe que velocidade você está, você não sabe se o combustível do carro está próximo a acabar, você não sabe qual que está a temperatura do óleo do motor do carro. Então, por isso que você precisa ter clareza de quais são os principais indicadores que você vai analisar. Você está fazendo a viagem com a sua família, você está fazendo a viagem com pessoas importantes junto com você, você precisa estar literalmente acompanhando os indicadores, se essa viagem está sendo bem sucedida ou não. Primeiro, você já definiu o destino, onde você quer chegar com a sua família. Segundo, você está controlando o seu veículo, você está controlando o seu carro, os indicadores, sabendo se está tendo resultados, se está tendo sucesso nessa viagem ou não. Terceiro erro muito comum que eu acabo vendo muitos donos de ótica cometendo é não delegar funções. E quando eu falo em não delegar atividades ou delegar funções, é basicamente porque o dono da ótica, ele quer fazer tudo. Ele quer estar lá no balcão de atendimento, ele quer estar ligando, fazendo cobrança, ele quer estar no setor de conserto, fazendo montagem, ajuste, mas ele não se preocupa com o que é mais importante. Suponhamos que, ao invés de um carro pequeno, você está dirigindo um ônibus, um carro, uma caravana. E dentro desse ônibus, você é quem está guiando, você é quem está pilotando ele. E quando eu falo em não delegar as funções necessárias, é basicamente você está dirigindo aqui, você simplesmente para o carro, vai lá, vai servir um cafezinho para quem está dentro do ônibus, vai perguntar se está tudo bem, fazer as coisas, a manutenção do veículo, sendo que tem outras pessoas dentro daquele ônibus que podem fazer isso ali por você. E ao invés de você delegar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, você tem que fazer isso aqui, você simplesmente quer fazer tudo e no final das contas você não acaba fazendo nada. E sua empresa fica estagnada no meio do nada. Você tem um destino para chegar e se você está parando por qualquer motivo para resolver apagar incêndios, digamos assim, dentro da sua ótica, você não vai chegar no lugar nenhum. Então é por isso que eu trago isso aqui para você hoje. Você precisa aprender a delegar funções. Quando você delega a função, coloca a pessoa certa, na cadeira certa. Quando você delega as funções, mostra, cria processos e cada um sabe o que tem que fazer dentro da tua empresa, você consegue ter mais tempo para a família, você consegue ter mais tempo para pensar como você vai fazer para chegar mais rápido no destino que você está trilhando. Quarto erro muito comum que muitos donos de ótica acabam cometendo é misturar dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa.
E isso daqui é um alerta muito importante que eu trago para vocês, porque já muitas empresas eu já vi quebrar. Eu já quebrei uma empresa uma vez por misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Na época eu tinha uma hamburgueria, tinha 17 anos, 17, 18 anos na época, e eu comecei a ver aquele dinheiro, todo aquele dinheiro entrando dentro do caixa da empresa. Cara, isso aqui é meu dinheiro. Mas não, na verdade, não era meu dinheiro, esse dinheiro era da empresa. E quando eu acabei misturando isso ali, chega uma hora que a conta não fechava. Então, isso, todo dono de ótica precisa ter muita clareza em relação a isso. Não misture dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Não, mas como que eu resolvo esse problema? Aquele dinheiro está entrando ali, tá? Aquele dinheiro que está entrando, você precisa pagar os fornecedores, laboratório, fornecedor de armações, fornecedor de acessórios. Você não pode misturar aquele dinheiro. Mas como você faz fazer para solucionar esse problema? Você vai definir um salário que você vai receber mês após mês. Não pode misturar dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. E o quinto problema que eu vejo muito acontecer nas empresas é o dono de ótica não cuidar da cultura da empresa. E quando eu falo em cultura, todo local tem uma cultura definida, seja ela boa, seja ela ruim. E quando a mesma coisa, por exemplo, você dentro da sua casa você tem uma cultura instalada. Por exemplo, sua esposa fala o seguinte: olha, eu não quero toalha molhada em cima da cama, eu não quero sapato jogado no meio da casa. E quando ela fala isso, quando vocês definem isso é a cultura dentro da sua casa. Você também precisa ter uma cultura instalada dentro da sua empresa. E quando eu trago esse contexto de cultura, ela está muito atrelada a quais são os valores que é irrefutável, quais são os valores que você não abre mão para você, certo? Por exemplo, eu mesmo, particularmente, aqui dentro da nossa empresa, um dos principais valores que a gente leva muito em consideração e a gente bate no peito que isso não pode abrir mão, gratidão. Gratidão em primeiro lugar. Independentemente se a gente conseguiu atingir os resultados, independentemente do qual o contexto geral, a gente está sempre agradecendo. Segundo valor que a gente leva muito em consideração é empatia, compromisso com a satisfação do cliente. Todos esses valores a gente não abre mão, porque quando você tem um valor dentro de você, você precisa trazer isso para dentro da tua empresa, para dentro do teu time, para que isso guie, isso defina como a sua empresa vai funcionar, independentemente de você estar dentro dela ou não. Aqueles valores, aquela cultura que você definiu, ela precisa funcionar. Então, só recapitulando os 5 maiores erros que dos donos de óticas acabam cometendo. Primeiro, não ter metas claras em relação a onde quer chegar. Segundo, não acompanhar os indicadores da sua empresa. Terceiro, não delegar as atividades para o seu time. Quarto, misturar a conta pessoal com a conta empresarial. E, por último, não cuidar, não ter uma cultura definida dentro da sua empresa. Beleza? Então, se você quer saber um pouco mais sobre como organizar todos esses processos dentro da sua empresa, eu vou deixar um link aqui abaixo onde você pode agendar um diagnóstico exclusivo comigo ou alguém do meu time para a gente entender como que está o momento atual da sua ótica, que você pode fazer para melhorar e aperfeiçoar o crescimento dela. Beleza? O link está aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana, terça e quinta, a gente vai estar colocando vídeo aqui no YouTube com temas relacionados à ótica. Então, se você é dono de ótica, se você pretende abrir uma ótica ou se você trabalha numa ótica, deixa nos comentários aqui qual que é a sua dúvida, quais são as suas principais dificuldades, que a gente também está à disposição para te ajudar. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Abraço!